Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Juízes, capítulos 11 a 14. Após a introdução feita pelo capítulo 10, o capítulo 11 finalmente apresenta o próximo juiz de Israel. Jefté é levantado por Deus, um gileadita, a fim de libertar Gileade do domínio dos amonitas. Jefté foi rejeitado por seus irmãos por ser fruto do relacionamento de seu pai, Gileade, com uma prostituta. Assim, os irmãos o mandaram embora. E nessa partida de Jefté, ele então começou a juntar muitos homens de conduta duvidosa. Homens que a Escritura descreve como sem valor. E assim tornou-se alguém poderoso. É como se fosse uma espécie de marginal que tinha um grande grupo de homens que trabalhavam para ele. E por isso, quando o povo sofria na mão dos amonitas, do povo de Amon, eles buscaram a Jefté para que ele fizesse justiça por eles. Jefté então faz um acordo e torna-se o chefe, o juiz sobre toda aquela porção de terra de Gileade. E então confronta o rei de Amon, que estava dizendo que Israel havia se apropriado de uma terra que pertencia aos amonitas. Jefté, por outro lado, conta a história do Êxodo, narra aqueles acontecimentos que já vimos em Deuteronômio e também no começo de Josué, de como Deus expulsou Seom, o rei de Amon, da presença de Israel, por ele ter buscado a guerra e não a paz com Israel. Assim, o Espírito de Deus se apossou de Jefté e cumpriu assim a vontade do Senhor, de libertar Gileade, libertar o seu povo do domínio dos amonitas. Porém, nesse meio tempo, Jefté fez um voto tolo. Jefté fez um voto de sacrifício humano antes mesmo de ser consumado. Pois o que esperava que acontecesse quando ele voltasse da guerra vitorioso? Será que haveria algum animal que poderia ser oferecido como holocausto que sairia em direção a Jefté? Certamente era esperado que um dos seus familiares, a sua esposa, os seus filhos, a sua filha, no caso, saíssem em direção a ele. E é exatamente isso que acontece. A sua filha, ao ver o pai voltando vitorioso, parte em direção a ele, alegre com a vitória, e acaba obrigando Jefté a cumprir o seu voto. Há certo debate em relação a isso, mas há grandes indícios de que Jefté realmente cumpriu esse voto ao Senhor. O capítulo 12 mostra mais um conflito provocado pela tribo de Efraim. Assim como fizeram com Gideão, eles agora tentam pressionar Jefté por não tê-los chamado à guerra. Ao contrário do que fez Gideão, Jefté realmente compra a briga e começa então uma guerra civil dentro de Israel, uma guerra de uma tribo contra outra. De Gileade, aqueles que pertenciam àquela parte da tribo de Gade, avançando contra a tribo de Efraim, e acabam sendo vitoriosos. Os efraimitas são destruídos pela tribo de Gade, são derrotados pela tribo de Gade. A parte final do capítulo 12 mostra Ibissã, Elon e Abidom, 3 juízes de pouco destaque, mas que também mostram como Israel estava se afundando aos poucos. Como é o caso, por exemplo, de Ibissã. Ibissã, ele entregou as suas filhas em casamento a homens de fora, e também trouxe mulheres de fora para casarem com seus filhos. Ibissã, ele realizou uma grande mistura, jogo desigual com todos os filhos, e assim desobedeceu a ordem do Senhor de preservar a santidade do povo de Israel. Israel está cada vez mais se afundando no pecado. Os juízes estão cada vez mais corrompidos. Mas diante de toda essa falta de fidelidade ao Senhor, mesmo assim, Deus realiza um grande milagre. O capítulo 13 narra o nascimento miraculoso de Sansão. Manoá, um homem da tribo de Dan, era casado com uma mulher que era estéril. E o Senhor então promete a ela um filho, mas ordena que seja seguida toda a lei do nazireato, aquela lei que está descrita em número 6. Portanto, ela deveria estar distante de todo tipo de fruto da vide, deveria manter o cabelo da criança crescendo, jamais deveria passar navalha na cabeça da criança, observar todo aquele rito do nazireato. E Manoá mostrava preocupação em cumprir tudo aquilo que o Senhor havia ordenado pelo seu anjo, pelo anjo do Senhor. Então, eles pedem que o Senhor mande novamente o anjo, e ele assim o faz. E há ali então um grande milagre. Eles perguntam o nome desse anjo ao longo da conversa, e esse anjo declara que o nome dele é maravilhoso.
E quando eles oferecem o holocausto ao Senhor, aquele anjo sobe ao céu naquela fumaça, e eles declaram que eles viram a Deus. O capítulo 14, porém, lança tudo isso por água abaixo. Aquela obediência que era vista no capítulo 13, a preocupação em cumprir a vontade de Deus, é totalmente abandonada. Sansão, ele deseja uma mulher filisteia, ele quebra o padrão cultural e pede aos seus pais que arrumem aquela mulher, algo que não deveria ser feito. Ele no caminho é atacado por um leão, mata aquele leão, posteriormente vê um favo de mel dentro do leão e pega aquele alimento impuro por estar em contato com o animal morto e leva aos seus pais. Há uma série de pecados. E a conclusão é que o próprio Sansão é abandonado no altar. Aquela mulher com que se casaria é entregue para o seu amigo de honra. Então nós vemos o quanto o Senhor estava conduzindo a história. Em muitos pecados, em muitas situações erradas que aconteceram no capítulo 14, em todo caso, Deus estava agindo. Sansão matou 30 filisteus para poder assim cumprir com o enigma que ele foi enganado pela própria noiva naquele ato. Novamente, os capítulos mostram a necessidade de Israel de um redentor que fosse perfeito. O Senhor continua levantando homens, mas que são imperfeitos, falhos, que continuam conduzindo o povo de Israel ao pecado e vivendo no pecado. Jefté falha não somente ao viver de forma marginal, como também quando faz um voto precipitado. Por mais que mostre fé, ele mostra falta de conhecimento da lei de Deus. Sansão é aquele que é separado como nazireu, santo ao Senhor, mas que vive como alguém que não se preocupa com a vontade de Deus, que faz aquilo que bem lhe agrada, que segue o seu coração e não a vontade de Deus. Sim, a passagem reforça a necessidade de um juiz, de um redentor perfeito, e chama Israel a se arrepender e a se apegar ao Senhor, sendo fiel à aliança do Senhor. Ainda assim, podemos ver muitos vislumbres de Cristo, mesmo diante de heróis imperfeitos e um povo que clama por redentor perfeito. Nós podemos contemplar aquele redentor perfeito que tem um início parecido com Jefté. Por mais que Jefté fosse manchado pelo pecado, se tornando um marginal, Cristo também foi desprezado, como Jefté foi desprezado. Foi rejeitado pelos irmãos, como Jefté foi rejeitado por seus irmãos. Mas Cristo foi perfeito, foi santo no seu viver. Assim como a filha de Jefté foi sacrificada de forma injusta por uma decisão precipitada do seu pai, por um voto precipitado, Cristo também foi morto injustamente, mas não por injustiça do pai, mas pela sua justiça, pois Cristo carregou a nossa injustiça, carregou o nosso pecado. Jesus pode ser contemplado como o anjo do Senhor que aparece diante de Manoá e da sua esposa, e que ali não revela o seu nome que é maravilhoso, aquele que, após partir, faz com que eles tenham a percepção de que viram a Deus, faz com que eles reconheçam que viram ao próprio Deus. Também há um contraste muito claro entre Sansão e Cristo. Sansão era forte fisicamente, mas fraco espiritualmente. Cristo é aquele que possui toda a força, é aquele que é mais forte do que Sansão, a ponto de resistir às tentações, em não pecar contra Deus. Portanto, devemos buscar entendimento da palavra de Deus. Não devemos agir precipitadamente, fazendo juramentos e promessas que estão completamente de desacordo, fora da vontade de Deus. Também não devemos confiar em nossa força humana, mas somente na graça de Deus. Devemos ser fortes em espírito, com o coração que deseja agradar a Deus, muito mais do que fisicamente. Também devemos andar em fidelidade, sendo fiéis ao Senhor em todo o tempo. Portanto, meu irmão, viva em santidade. Sansão foi separado para Deus, mas não honrou essa separação. E o nosso dever é vivermos em santidade de forma genuína, de forma plena. Viva como alguém que foi separado para Deus e que agora busca agradá-lo.